Bom dia, como é que tá aí a sintonia? Como é que estão as coisas? Eu tô aqui no Recife, no trânsitozinho aqui, na Avenida Norte, em Recife, ó. Não tem problema, eu não vou olhar pro celular, tá? Eu não preciso usar essa mão esquerda aqui, que eu não preciso passar marcha, carro de baiano. Mas é o seguinte, galera, eu vou relatar uma coisa que eu achei interessante essa noite. Eu não tive... Eu fui dormir tranquilo outra noite, até porque minha esposa tá, assim como eu, rouca, tá um pouco tossindo bastante, nem foi pro trabalho hoje, tá? Acordou mal pra caramba. Mas aí eu fiquei mais preocupado com ela, tal, me desconectei das técnicas, mas mesmo assim saí do corpo, porque um dia repercute no outro. Eu tive com um espírito, era um cara, rapaz, um cara extremamente inteligente, velho. Com certeza se não era mentor, era um cara assim, podia não, mas era, né? E ele me levou num lugares bem pobres, assim, no mundo espiritual, né? As dificuldades que existem lá. E falando de como as pessoas ficam aprisionadas por falta de... Como o mundo podia ser melhor se as pessoas se ajudassem. Aí, por um momento, ele chegou e me mostrou um rapaz. Falou: "Ó, Saulo, observe esse rapaz. Vá, ore bem profundamente." O rapaz estava deitado, né? Era dormindo, né? Não sei se no corpo, fora do corpo. Mas eu consegui ver a vida dele, com a ajuda dele lá. E eu vi uma pessoa que não tinha acesso às coisas. Ele, na vida dele, ele estava desencarnado, mas como é que ele dormia no astral? Coisa que eu perguntei, né? Ele estava lá. Ele não tinha acesso às coisas da sociedade. Nasceu pobre, por repercussões próprias da própria vida da família que ele nasceu. Ele também tinha alguns karmas, pelo que eu tinha percebido. E a sociedade, ele nunca ia conseguir, pelo que eu entendi, se inserir na sociedade. Ele era uma pessoa que não tinha força, que não era igual. Ele falou: "Saulo, tem pessoas que a sociedade precisava ajudar." Parecia assim, sabe a sensação de um, apesar de um socialismo muito evoluído, né? Eu não chamaria nem socialismo, que cria barreiras, mas uma ajuda correta, completa, uma ajuda só para você tem que dar, porque o outro não. É porque aquela pessoa não tem condições, de alguma forma, de ir lá. Ele tinha capacidade, mas ele não tinha condições, ele tinha dificuldades espirituais, ele tinha dificuldades diversas, em que pessoas mais equilibradas deveriam ajudar ele. E ele chegava a falar assim para mim: a sociedade um dia vai avançar lá no físico, falava mais ou menos assim, e que vai compreender que determinadas criaturas elas não têm condições de andarem sós, são todos como irmãos, são como filhos, são como pessoas da família menores, que precisam de ajuda, que precisam de empurrão, daqueles mais espertos, daqueles mais maduros, daqueles mais fortes, aqueles que têm menos processo de dificuldade espiritual, ou seja, pessoas mais preparadas devem ajudar aquelas que não estão. Ele falou que essa é a sociedade evoluída, é aquela que compreende e vê o próximo, vê o próximo como alguém necessitado de verdade, sente amor como se fosse uma pessoa da sua própria família. E era aquilo que eu sentia ali, né? Aí eu perguntei pro rapaz, tentei saber quem era aquela pessoa, mas ele falou que isso não era importante, porque no final das contas não ia poder fazer muita coisa. A situação estava daquela forma também, por causa dele, e a única forma de melhorar aquilo era se as pessoas ajudassem. Eu perguntei se eu podia dar um passo, alguma coisa. Não, já foi feito o que a gente podia se fazer. Só estou te mostrando para você ter noção do quanto é legal transmitir assim a ideia, que eu queria que eu tivesse a visão mais clara, social, de como a gente deve ser útil na sociedade, como a gente deve levar para a sociedade o nosso melhor, compreendendo que tem pessoas. Aí, pô, eu faço muito, eu trabalho muito, eu tenho uma... e o outro não faz nada, fica aí. É porque não tem condições, velho. Porque Deus, às vezes, a energia superior, alguma coisa, ou o momento que você está, né, por reação das suas andanças, você tem uma capacidade superior àquela pessoa de conquistar as coisas, de conquistar uma tranquilidade interior. E não é só a condição financeira, tá? É a condição interior. É isso que tem que ser olhado. Tem pessoas que elas estão tão perdidas que elas vão tirar do próximo, elas não têm condições. Mas isso não é uma visão. A gente tem raiva de quem é mais simples.
A gente tem raiva de quem não pode. A gente tem raiva de quem entra na marginalidade. Saulo, eu sinceramente, com todo respeito, eu não sei. A gente não pode, nem você pode dizer, apesar de tudo, como você reagiria se você nascesse pobre, com os pais de dificuldade, no meio de um lugar onde tivesse o tráfico, o cara com a arma na esquina. Então foi isso que ele me passava. E claro, isso dá uma visão espiritualista profunda, uma visão equilibrada das coisas. Eu achei muito legal o relato, eu não me lembro da hora do retorno. Eu estou transmitindo aquilo que ele me mostrou, a forma do pensamento. Acho que é um pensamento bem profundo de uma sociedade evoluída. Nos instantes nós estamos disso, nós temos os dois lados aqui bem extremos, desequilibrados, do lado da direita, do lado da esquerda. Entro no lado político, por isso que eu fiquei preocupado. Ao mesmo tempo eu vejo isso como uma sociedade muito profunda, é como uma família. A família, você tem compreensão, uma família equilibrada, tá? Você tem compreensão de que certas pessoas da família, elas têm mais dificuldades do que outras. Tem pessoas que parecem que são mais fortes, são mais equilibradas. Eu tô falando no geral, tá? Elas têm uma capacidade maior e elas passam a se gabar dessa capacidade, como se isso, eu tenho mérito, você não. E desdenhar das outras. Eu acho que se você tem uma capacidade mental, se você tem uma capacidade interior melhor, você deve ajudar o próximo. Se Deus te deu alguma coisa, ou a seu próprio mérito, certo? Eu sempre falo todos os pontos, né? Porque eu acho que uma coisa está sempre conectada à outra, não só o ganhar de presente, porque ninguém ganha nada, né? A pessoa, de alguma forma, ela adquiriu e teve a capacidade, ajude o próximo. Sabe por quê? Porque a gente também precisa de ajuda. Não só por interesse, tá? Mas já é legal. Porque a gente também está num ponto em que a gente não sabe como é que vai ser depois. Os caras que estão do lado de lá equilibrados estão sempre aí para ajudar a gente, sem questionar se a gente tem a capacidade de fazer o que eles fazem ou não. Sem questionar se a gente tem a capacidade de ter a paz que eles têm ou não. Faça a sua parte pelos familiares, faça a sua parte pela sociedade. Se coloque à disposição, dando o seu melhor, sem perguntar se o outro pode ou não. Porque às vezes a própria espiritualidade nos usa como um instrumento para ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Tem uma frase espírita que eu acho legal, mas eu melhorei ela um pouco, que é: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque a cobrança também é nossa própria. Quando você chegar do lado de lá, que você vê pessoas que tiveram menos que você, fizeram mais, ou você vai se sentir melhor, pior, não vai se sentir bem, ou aqui próprio, sabendo que você podia fazer um pouquinho mais. O que quer fazer não é dar dinheiro, não. Às vezes é a capacidade da sua observação, de como você pode fazer pelo mundo. As pessoas só fazem pensando em troca, pensando em dinheiro, fazem cursos pensando em si próprios. A sociedade capitalista selvagem é muito complicada. O extremo disso ele é muito ruim, porque ele cria uma visão de que se você é um empreendedor, você pode tudo, e o cara que é mais... Nem todo mundo pode ser empreendedor, senão não tem gente para trabalhar, né? E esse tipo de pensamento tem que ser um pensamento muito equilibrado, né? Enfim, o que eu falo é, fazendo uma comparação social, eu achei muito legal essa experiência. Tem uma abertura de consciência arretada na experiência minha. É isso que eu digo que a projeção astral faz. Você enxerga o profundo da coisa, né? Você enxerga mais adiante, você tem a oportunidade de ver o interior das pessoas e aprender a amar elas pelo jeito que elas são, e sem cobrar que elas sejam como a gente. Seja melhor onde você passa. Valeu esse relato aí, né? Um abração para vocês. Fio aí. Um bom dia aqui no Recife, na Norte ainda. Fui.